O ABC do ABC esteve na Câmara Municipal de Santo André e conversamos com o vereador do Partido dos Trabalhadores, Williams Bezerra, que fez um resumo desses 2 anos e 9 meses do seu mandato. Falamos também sobre os temas saúde, segurança, ações do Poder Executivo e Semasa. Confira. Obrigado, Adair. É uma grande oportunidade, um prazer estar aqui com você, falando sobre o nosso mandato. Obrigado pela oportunidade aí de sempre estar falando dos nossos temas aí que a gente pauta no nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Santo André. Foi um mandato bacana, a oportunidade de estar no Legislativo, tendo tido a experiência de passar pelo Executivo. É extremamente importante, como já tive como secretário de um governo, nos dá um norte aí, amplia os horizontes em relação às políticas públicas da nossa cidade. E o nosso mandato tem uma participação efetiva aí no objetivo de construir políticas públicas e sugerir ao governo iniciativas que melhoram a vida da população andreense. Então foi um mandato muito bacana, são 2 anos e 8 meses aí que a gente já está completando de mandato. Primeiro ano de muita luta, se organizando, aprendendo as rotinas legislativas, aqui a rotina da casa, a rotina interna, o ambiente das sessões, nossa atuação no dia a dia e na rua, visitando as comunidades, os bairros, a cidade como um todo, visitando as pessoas, ouvindo as reclamações, ouvindo as sugestões dos munícipes, foi muito bacana. Como o senhor observa hoje as ações do Poder Executivo em relação à saúde? E o governo errou bastante no sentido de propor alternativas em relação à organização da saúde, mas do meu ponto de vista, por falta de planejamento, essas ações não se concretizaram e infelizmente a gente passou por uma turbulência muito grande já no início do governo, com o fechamento de 7 unidades de saúde, com o objetivo de uma reforma, o objetivo de uma ampliação, de estruturação técnica, administrativa. As desculpas foram inúmeras. Infelizmente a gente ficou aí por longos meses com as unidades paradas, pessoas que tiveram se deslocado dos seus bairros, que habitualmente já passavam em algumas unidades para outros bairros, gerou um transtorno, gerou um desconforto para a população. Projetos que foram apresentados e foi gasto muito dinheiro com marketing e propaganda, falando para a população de programas como Quali Saúde, Fila Zero, outros programas que foram apresentados e a gente não vê resultado efetivo nesse sentido. Os problemas da saúde, por exemplo, eles continuam latentes na população, falta de medicamento, falta de médico, falta de médicos de especialidades, neurologista, pediatra, em unidade de saúde está faltando. A reclamação é semanal no nosso gabinete de pessoas que estão aí, ortopedia, também uma reclamação muito grande. Infelizmente, do ponto de vista da saúde, a saúde de Santo André está pedindo socorro. Quais as principais reclamações que chegam no seu gabinete? A falta de medicamento, a falta de médico e a falta de humanização no atendimento do SUS. A gente tem muita reclamação nesse sentido de algumas unidades que vêm até o nosso gabinete, das pessoas que a gente tem mais relação de um lugar ou outro da cidade. Essas reclamações elas vêm com frequência. Falta de médico, falta de especialidades e falta de medicamento. Isso tem agravado muito aqui na nossa cidade, a gente tem percebido. Embora as últimas pesquisas tenham apontado para a questão da segurança, que a gente tem pautado essa questão também aqui, a gente tem projetos tramitando na casa, projetos em elaboração no sentido da zeladoria da cidade, que tem a ver com poda de árvore, iluminação pública, a melhora, que de fato seja feito esse banho de luz, não só nos bairros nobres da cidade, que parece que foi a prioridade do prefeito, não que não tenha que ser feito, tem sim que ser feito, mas a cidade é muito grande e ela tem que ser observada como um todo e não só por conta dos redutos eleitorais de quem está atuando no governo. Então, essa atenção precisa ser dada e a zeladoria da cidade ela está ligada com a questão da segurança pública, Aldair, porque quando você tem a falta de segurança, embora seja responsabilidade do Estado, somada à sensação de insegurança que tem a ver com a falta de iluminação pública, pontos de luz que estão apagados ou ainda não receberam banho de luz, continuam com as lâmpadas antigas, isso é um conjunto de fatores que aumenta a falta a sensação de insegurança e a falta de segurança não consegue suprir. Então os problemas só vão se agravando e a gente tem um monte de casos aí nesse sentido espalhado pela cidade, a gente vê nos jornais o tempo inteiro, inclusive saiu matérias essa semana no SPTV falando sobre o Jardim Las Vegas, aquela região do Jardim Alvorada,
pontos de descarte de lixo, de entulho, que a Prefeitura não tem dado a devida atenção, e isso precisa ser muito bem observado. Lembrando que a gente também está pautando aqui na Câmara Municipal uma conversa, iniciar o diálogo com a nova empresa, Enel, que assumiu aí na Eletropaulo, está assumindo os serviços da Eletropaulo no estado de São Paulo e aqui em Santo André também, que tem muita dificuldade com a interface com a Prefeitura. Não existe uma sinergia, não existe uma atenção sincronizada entre a poda técnica, por exemplo, e quem faz a recolha dos materiais que ficam, né, depois da poda. Então, isso gera um transtorno para a população, demora para a equipe técnica vir fazer, e quando vem, a população ainda tem que ficar aguardando ainda a Prefeitura fazer a manutenção, a zeladoria e limpar aquele espaço. Qual a sua análise em relação ao Semasa? O acordo, na verdade, foi da venda, né? A entrega do Semasa para a Sabesp. Eu sou um defensor do Semasa, eu acho que é uma autarquia extremamente importante para a nossa cidade, tem uma história longa, um acúmulo de políticas públicas em relação ao saneamento da cidade histórico, né? Muitos certificados importantes que receberam ao longo da sua trajetória aí, essa autarquia, e foi entregue para a Sabesp por conta de falta de argumentação do governo com a população. Aconteceu a toque de caixa, aconteceu no apagar das luzes, e infelizmente foi a forma como foi tratado. Os funcionários, embora lutaram muito, vieram várias vezes à Câmara questionar a entrega da Sabesp para a Sabesp, né, do Semasa, mas infelizmente eles não tiveram a oportunidade de ser ouvidos devidamente pela Prefeitura, pelo governo municipal, quem tratou desse acordo da entrega para a Sabesp, né, do Semasa, e aí nós fomos surpreendidos com a primeira iniciativa, depois desse acordo firmado entre a Sabesp e Semasa e Executivo Municipal, gestão do PSDB, privatizando como sempre, já está histórico no país, e no estado de São Paulo e aqui nas nossas cidades da região, a forma como o PSDB trata essa questão da privatização, como se fosse uma coisa simples, né, e desconsiderando o acúmulo de políticas que tem ali. O Semasa foi aplicado muitas políticas ali, é valor imensurável, né? A quantidade de políticas que foram aplicadas e a dedicação de todos os funcionários do Semasa que trabalham ali, dedicaram ao longo da sua vida a estruturação de um equipamento de uma autarquia tão importante. E nós fomos surpreendidos com o fechamento da estação de tratamento de água, que tratava 6% da água da nossa cidade, uma estação de tratamento que foi criada na Segunda Guerra Mundial ainda, tinha uma longa jornada aí de trabalho, de acúmulo também de políticas ali, certificações de ISO 9000, enfim. Tem várias referências aí, era modelo nacional e chegou a modelos, discussões internacionais em relação à política aplicada pelo Semasa. Então a gente tinha que ter tido um olhar mais crítico em relação a essa movimentação do governo em relação à Semasa ser entregue para a Sabesp. Além da Semasa ser entregue, já veio o fechamento dessa estação de tratamento. Lembrando que no governo Carlos Grano, nosso objetivo era ampliar a estação de tratamento de água para a gente conseguir tratar 25% da água aqui do nosso município. E lembrando que 6% do que era tratado era para abastecer áreas de risco, áreas de periferia que a água não chega por tubulação, e era abastecido com caminhão-pipa, e nós não sabemos até agora como vai ficar essa situação, não houve um debate claro e transparente para saber qual que vai ser o futuro e a destinação das políticas públicas de saneamento ambiental da nossa cidade. O Executivo aponta que todos esses problemas veio de gestões do PT, né? O que o senhor pode falar desse ponto de vista? Daí, o nosso maior exemplo que tinha aqui na nossa cidade era exatamente a estação de tratamento de água. O valor que nós cobramos, né, o valor que era calculado para fazer o tratamento da água, nesses 6% que a gente conseguia cuidar aqui da cidade, é metade do valor que a Sabesp nos cobrava para vender a água da Sabesp. A Sabesp é uma empresa de capital aberto, então tem vários acionistas, muitos interessados, a sua grande maioria visando somente o lucro, não estão preocupados com o meio ambiente, não estão preocupados com os municípios e a forma que a Sabesp tem tratado os municípios, que a gente sabe que as informações são as piores possíveis, e o aumento das contas de água também acontece gradativamente a cada mudança que a Sabesp assume os municípios, então a gente tinha toda essa preocupação. E o nosso parâmetro era claro, nós cuidávamos de 6%, nós tínhamos clareza do valor que de fato era necessário para fazer o tratamento da água. E a gente calculando, apresentamos, né, das gestões do PT, e na gestão que passou também, que não for a gestão do PT,
apresentou judicialmente os questionamentos em relação ao valor. Então a Sabesp cobrava um valor e judicialmente a gente se colocava à disposição de pagar o valor que nós entendíamos que era o valor correto. Esse debate precisava ter sido continuado do ponto de vista jurídico, mas a escolha desse governo foi abrir mão de fazer o debate jurídico em relação ao preço de fato da água e entregar para a Sabesp da forma como aconteceu, uma estratégia extremamente eleitoreira, privatização, estratégia do PSDB, foi esse o comportamento que teve o prefeito Paulo Serra em relação ao saneamento da nossa cidade. O senhor já falou do Quali Saúde, né, dos problemas que tem esse programa, né? Qual que é a principal questão da falha do senhor vê nisso? Eu acho que o governo ele precisa ter um planejamento estratégico no sentido das ações que ele toma. E algumas vezes, raras vezes, no começo da gestão, houve oportunidade de ter aqui alguns técnicos da prefeitura falando sobre os seus projetos. E foram informações muito rasas. O debate foi muito raso em relação a esses projetos. E normalmente os projetos vêm do executivo a toque de caixa para ser votado. A gente não tem tempo hábil de ler, estudar o projeto, propor, fazer os nossos questionamentos para que a gente tenha tranquilidade em votar. Mas a gente acaba entendendo que são projetos que vão beneficiar a população, mesmo a gente não sabendo o detalhe, né, o fino trato ali do projeto, a gente apoia, né, as iniciativas que vão a favor da população. Mas eu acho que eles não fizeram as contas direito e no fim não deu o resultado que eles esperavam, tanto é que não se fala mais nisso. Você não vê uma propaganda falando de avanços do Quali Saúde, qual foi o resultado, apresentando numericamente aonde andou. E, contrapartida, a gente vê as pessoas no nosso gabinete questionando que não tem atendimento. 3 meses para uma especialidade, 6 meses para outra, 1 ano para outra. E isso é o que a gente escuta. Aí a gente só puxar a memória. As entrevistas do prefeito Paulo Serra e as entrevistas do secretariado, do conjunto do secretariado que trata dessas questões, era de que ia avançar, apresentaram numericamente várias relações que iam estar aí colocadas à disposição da população com empresas privadas que deviam impostos, isso, aquilo. Muita coisa foi dita e efetivamente não aconteceu. Então, marca desse governo é um governo de marketing eleitoral, puramente eleitoral, são marcas que não coincidem, né, não condizem com a realidade da cidade, e a falta de planejamento estratégico para mim, mínimo, pequeno, médio, curto prazo, médio prazo, longo prazo, é notória. Não tem uma estratégia clara e definida do que eles vão fazer em nenhuma das áreas. Em especial essa questão da saúde, que é o que você me perguntou do Quali Saúde, fila zero, virou uma lambança na cidade. 2020 está chegando aí, né? Como está a candidatura, como está o PT? 2020 vai ser um ano bastante importante. Eu acho que a política passou por um processo complexo aí, com a eleição desse presidente que está aí na presidência da República e as barbaridades que ele vem fazendo em relação ao nosso país. Isso reflete, obviamente, nos estados e nos municípios, e o PT também passa por uma reorganização, obviamente. É um partido extremamente democrático, um dos poucos partidos que tem um processo de eleição direta como a gente tem, né, que é o PET, que nós vamos fazer agora. No dia 8, no domingo, das 8 às 17, vai ser aqui na Câmara Municipal, onde a gente vai eleger o novo presidente do Partido dos Trabalhadores, a sua nova executiva do diretório, os membros do diretório também, que vai tocar o processo eleitoral de agora em diante. Então, é um movimento muito bacana. Tivemos o primeiro debate, que foi o debate das chapas, porque a gente teve a oportunidade de ouvir o posicionamento das chapas, fizeram vários questionamentos, eu tive a oportunidade de estar lá acompanhando o debate, e eu acho que pós-PED, a gente vai conseguir se organizar para o processo eleitoral, né? O PT tem uma história, tem um legado importantíssimo aqui na cidade de Santo André, é inegável a construção e as políticas públicas que foram implantadas na cidade de Santo André, assim como no governo federal, e a gente tem muita história, tem muita trajetória envolvida nesse processo todo do ponto de vista das políticas públicas, e o PT é protagonista nessa história e vai estar muito bem para fazer essa discussão. Me coloco à disposição do Partido dos Trabalhadores, como militante que sou, me coloco à disposição para disputar a possibilidade de ser candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Obviamente vai ter todo um processo que antecede essa decisão, mas coloco o meu nome à disposição para fluir o debate, para que a gente possa avançar. Tenho passado, né, com a política pública na cidade como secretário junto de governo, trabalhei na Câmara, hoje estou como vereador,
tem uma história com participação popular, são ferramentas importantíssimas que nós ajudamos a construir. Tive a oportunidade de ter um trabalho efetivo nessa questão, tive a possibilidade através dessas ferramentas de participação de conhecer a realidade dos municípios da nossa cidade, de conhecer a realidade de Santo André. Isso é uma história que eu vou guardar sempre no meu coração aí, que a gente conhecer a cidade de Santo André para conseguir propor políticas públicas que melhoram a vida dos cidadãos e cidadãs da cidade de Santo André é muito importante. Então, tá aí, o processo de eleição direta vai acontecer. Após esse processo, vamos estar discutindo qual será a forma que nós vamos estabelecer e o calendário que será colocado para a definição da candidatura. Eu espero que seja logo, que a gente precisa ter uma definição. Existem outros nomes colocados também, colocaram a possibilidade de também ter o nome para discutir, para ser candidato ou candidata a prefeito pelo PT, e a gente tem que continuar dialogando, respeitando as forças, respeitando o embate político aí e o espaço de cada um. Vereador Williams, para encerrarmos, deixe suas considerações finais. É isso, é um pouquinho da nossa história. Eu queria fazer um relato. Esses últimos dias eu andei muito pela cidade, a gente está fazendo prestação de contas, fizemos um jornal, um boletim informativo do mandato, falando da atuação parlamentar, indicações, requerimentos, proposituras, projetos de lei, alguns que foram aprovados já, outros que estão por vir para aprovação ainda esse mês. E a gente, nessas andanças, nós ficamos muito felizes com o resultado. Ser reconhecido como um mandato participativo, né? De estar na rua conversando com a população, tendo a oportunidade de olhar no olho, falar sobre política, encarar as dificuldades da crise política que o país passa, né? Os políticos são tratados de maneira hostil em alguns momentos, e eu fui muito bem recebido pelos lugares onde eu passei. As pessoas pararam para dar atenção, para ler o material, levando em consideração que estamos fora do período eleitoral, e eu acho e digo isso por onde passo, que é a minha obrigação enquanto vereador da cidade prestar conta do mandato, prestar conta da nossa atuação parlamentar. As pessoas ficaram muito surpresas de ver o próprio vereador entregando o material. Eu queria a oportunidade de agradecer as pessoas que me receberam por esses dias por onde eu andei e dizer que é muito importante, é gratificante quando a gente se depara com pessoas que estão querendo discutir a política, descontente ou descrente com alguma outra coisa que aconteceu, e eu concordo com algumas delas, mas quando a pessoa para e quer ouvir, tem disposição de ouvir o que o vereador, o que a Câmara Municipal está fazendo, a rotina administrativa aqui da Câmara Municipal, é bem gratificante. Eu queria dizer que o partido é o maior partido de esquerda da América Latina, tenho muito orgulho de defender o Partido dos Trabalhadores, ando de cabeça erguida por onde eu passo, tenho muito assunto para conversar com as pessoas, a gente tem muita ideia para trocar no sentido da política, em especial aqui de Santo André, que é a cidade onde a gente atua, que é o nosso mandato. E é isso. Finalizando aí, só a gratidão aí pela receptividade que eu tive pelos lugares onde eu passei.